prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos ter essa videoaula sobre núcleo, cromossomos, cromatina, toda essa parte desse conteúdo de biologia que está relacionado no conteúdo de cariologia, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, assiste essa aula inteira e lá no final, se você gostar, dá aquele like, compartilha. Vamos aumentar essa comunidade de conhecimento em biologia, que é o Biologia na Veia. Um beijo, vem comigo, vamos nessa! Bem, meus amores, agora eu vou acompanhar vocês ao longo desses slides, dessas imagens que eu preparei para vocês, tá bom? Deixa eu diminuir aqui a minha tela para o cantinho, para eu não empatar muito a percepção de vocês. E aqui eu vou acompanhando vocês e vou explicando essa aula para vocês. O objetivo da nossa aula é entender. São dois objetivos, na verdade. Como é a organização do DNA no núcleo, né? Então é uma estrutura eucariótica. E como é que o núcleo é formado, quais são as partes dele. Então, estrutura do núcleo e a organização do DNA no que nós chamamos de cromatina. Tá bom? São esses dois focos aí na nossa aula. Então, para te relembrar, aqui está o DNA, tá bom? Como você deve lembrar muito bem, o DNA tem fita dupla, é helicoidal, possui genes, então é a molécula base da hereditariedade, realiza aquela replicação semiconservativa. Por isso que eu botei essa imagem, acompanha o cursor, fazendo essa referência a essa capacidade do DNA de se duplicar, né, em duas moléculas idênticas. Isso é a replicação semiconservativa. E lembrando sempre a você que o DNA é uma molécula universal, toda célula tem DNA, fundamentalmente da mesma forma, porque a estrutura molecular, adenina, timina, guanina, citosina é a mesma em qualquer DNA, mas aqui nós vamos bater um papo sobre como o DNA está organizado em uma célula eucariótica, no núcleo, né, que é uma estrutura eucariótica. Olha que bacana, gente, eu adoro essa imagem. Vou começar daqui e vou, passo a passo, te mostrando as coisas mais complexas, tá bom? O que é cromatina? Termo tão conhecido. Cromatina é DNA com estonas. E que diacho é estonas? Estonas são essas bolinhas que eu estou te mostrando aqui, ó, com essa cor mais roxa. São proteínas. Estonas são proteínas nas quais o DNA está enrolado. Ele está em torno dessas proteínas. Vou te mostrar uma outra imagem, tá bom? Aqui, ó, nos eucariotos o DNA está organizado em torno das proteínas estonas. Esta organização molecular é denominada cromatina. Então, como eu te disse antes, né, cromatina é o que? DNA mais estonas. Então, o que é que você está vendo aqui agora? Você está vendo essa organização mínima que nós chamamos de nucleossomo. O que é um nucleossomo? O nucleossomo é essa unidade da cromatina em que você vê apenas um octâmero de estonas, são 8 bolinhas, está vendo verdinhas? São as estonas. Você está vendo um octâmero de estonas e esse DNA representado aqui em vermelho dando 2 voltas no octâmero. 8 estonas, com o DNA dando 2 voltas em torno delas. E aqui do lado de cá você vê essa representação didática, ó, da estona 1, que ela está ali para poder organizar todo esse nucleossomo. Então essa unidade organizacional se chama nucleossomo. Nessa próxima imagem você vai ver 2 nucleossomos, tá vendo? Estou te mostrando 2 nucleossomos. E esse DNA espaçador aqui entre os 2 nucleossomos. Aqui é um DNA só, tá? Uma molécula só de DNA que dá 2 voltas, segue por aqui, dá mais 2 voltas, vai seguir para um outro nucleossomo e assim vai. Então, repetindo, nos eucariotos, o DNA está organizado em torno das proteínas estonas. Esta organização molecular é denominada o quê? Cromatina. Então, olha como a cromatina é. Vamos relembrar aqui, tá? O DNA, ele se enrola nesses octâmeros. Isso aqui é o quê? Um nucleossomo, lembra? E aí esses nucleossomos, eles podem, portanto, se agrupar. Essa é a organização do DNA. É assim que ele está disposto dentro de um núcleo. Então, já te mostrei aí como é que o DNA está. Em torno de estonas, octâmero e tal. Nessa imagem, a gente vai começar agora a falar de uma linguagem mais aplicada ao que você vai usar nas questões. Isso é bem importante agora. Olha só.
Esse fiozinho preto que está aqui no desenho é a cromatina. Tudo bem? Quando eu olho o DNA no microscópio, é assim que ele se apresenta, como um fio. Pronto? Então, muito bem. Esse setor aqui que eu estou mostrando o mouse, ó, aqui também no meio, preste bem atenção no mouse, está mais desenrolado. Faz sentido? Está mais desenrolado. E aí, então, eu chamo isso de eucromatina. Os genes aqui estão ativos, porque é mais fácil o sistema de transcrição ter acesso aos genes. E você vai perceber este setor agora aqui mais enroladinho, presta atenção. E este setor aqui um pouco mais enroladinho, que eu chamo de heterocromatina. Os genes aqui estão o quê? Inativos. Isso que você está vendo, ó, acontece quando a célula não está em divisão celular. Quando ela não está em mitose, quando ela não está em meiose. Tá bom, gente? É assim que a cromatina se apresenta no núcleo. Eucromatina, parte ativa, heterocromatina, parte inativa de genes, tá? Não se esquece, dentro disso aqui tudo, ó, dentro disso aqui tudo, você está tendo essa organização aqui, tá vendo? É porque a imagem aqui seria, portanto, em nível, né, microscópico, e essa imagem seria já bem ampliada. Então, esse fio de cromatina que você está vendo, ele pode se novelar ainda mais, olha, o nível de espiralização, de condensação vai aumentando e ele pode se apresentar na forma de cromossomo. Tá vendo? O cromossomo surge aonde? Na divisão celular. Ele é muito evidente na metáfase. Então, o que é que eu estou te ensinando aqui? Te ensinando que eucromatina, heterocromatina e cromossomo são apenas estágios de condensação da cromatina. Cromatina mais relaxada, eucromatina. Cromatina um pouco mais enovelada, heterocromatina. A cromatina toda empacotada, maior nível de condensação, cromossomo. Entenderam? Beleza. Nessa imagem aqui, eu gosto muito dessa imagem, que o aluno tem essa visão geral. Porque muitos de vocês se confundem nesse esquema de cromossomo e cromatina. Porque quando eu falo cromossomo, cromatina, heterocromatina, nós estamos falando da mesma molécula de DNA. Insisto, porém em níveis diferentes de empacotamento, de condensação. É como se eu pegasse uma linha, um cordão barbante, e o barbante tivesse esticado aqui na minha mão. Tive essa ideia aqui agora gravando, deixa eu até aumentar aqui. E imagine um barbante esticado em minha mão. Então ele seria o quê? A eucromatina. Se eu enrolo esse barbante um pouquinho, o mesmo barbante, eu estaria vendo o que naquele setor? A heterocromatina. Então, eucromatina, mais relaxada, e heterocromatina. E se ele está todo enovelado, todo enroladinho, aí já é o quê? Cromossomo. Entendeu? Então, bora voltar aqui. Muito bem. A imagem tem que ser lida de baixo para cima, tá bom, gente? Vamos lá embaixo. Olha o DNA. Lembra que eu te falei que o DNA está enrolado nas estonas? Aqui você vê aqui agora o que? Várias estonas, ó, vários nucleossomos posicionados. E tudo isso aqui que você está vendo forma, na verdade, essas alças, ó, porque está espiralado. Tá vendo? Então toda essa espiralização me mostra uma espécie de fio bem enrolado. E todo esse fio muito enrolado formou o que? O cromossomo. Não deixe de perceber que aqui ao lado está me mostrando em nanômetros. Certo? Ou seja, velho, 2 nanômetros é muito pequeno. 11 nanômetros eu já vejo as estonas. 30 nanômetros eu já vejo os nucleossomos empacotados. Tá vendo? 300 nanômetros, gente, é 10 vezes maior. Quando eu olho, né, de uma distância 10 vezes maior, também você pode pensar assim, eu vejo um fio. Tá tudo lá dentro, cada partezinha daquela tá lá dentro, mas eu vejo um fio. Tá vendo? Esse fio tá todo enrolado, é o cromossomo. Pronto? Fechou aí a explicação? Deu para ver essa aí? Vamos agora seguir para uma parte que eu acho muito importante. Aqui você vai entender essa história do empacotamento relacionada a algumas etapas da vida celular. Exemplo,
Lá no 1 tem um DNA, você sabe disso. DNA enrolado em histonas é o que? Cromatina. 2, tá vendo? Quando eu olho um núcleo fora da divisão celular, fora, ele não está fazendo mitose ainda, não está fazendo meiose ainda. Ele está no momento interfásico. Então eu vejo a cromatina bem esticada, tá vendo? Perceba que aqui, do 3/4, há de ter acontecido a fase S, aquela fase de replicação. O DNA fez uma cópia dele mesmo. Então você vê no número 4 aqui o que já? O DNA copiado já. São duas cromátides irmãs, né? Ó, moléculas gêmeas de DNA. E já começa uma espiralização, tá percebendo? Como tá mais dobradinho aqui. No nível 5, no número 5, no caso, nessa representação, tu tá vendo o cromossomo propriamente dito. Tá vendo? Que é aquele nível bacana de condensação. Ele tá bem condensado, a gente observa isso na metáfase. Quais são, então, as partes e os tipos dos cromossomos? Ó, vamos lá. Basicamente, quando eu falo cromossomo, eu estou sempre fazendo referência a essas duas moléculas de DNA que estão unidas. Elas são gêmeas, passaram por um processo de replicação e estão juntinhas. E quando a gente fala de ciclo celular, mitose e meiose, o cromossomo sempre faz referência, o termo cromossomo está fazendo referência a esse nível bem enovelado, bem enroladinho da cromatina, né? O maior nível de condensação é observado na metáfase. Então, olha só, vamos ver aqui. Ó, todos esses cromossomos que você está vendo, eles têm um centrômero. O centrômero, ó, gente, ele é formado pela heterocromatina. Lá antes de enrolar tudo, tinha uma região heterocromática que acaba se formando o centrômero, tá? Então, acompanhe o meu mouse, pelo amor de Deus, ó. Isso aqui tudo, ó, lá em cima, desce, passa pelo centrômero, desce de novo. E isso tudo aqui é uma molécula de DNA gigantona, né? É uma cromátide. E você vê, deixa eu arrumar aqui. E você vê aqui ao lado o que? Outra cromátide. Então você chama de cromátides irmãs. Cada cromátide é uma molécula de DNA. Em um cromossomo existem 2 DNAs que são o quê? Idênticos. E eles estão unidos porque pelo centrômero. Quando eu falo braço, é metade de uma cromátide. Pode ser, por exemplo, braço pequeno aqui do lado. Ó. Braço pequeno, braço longo. Tá vendo? De acordo com a posição do centrômero, eu vou classificar o cromossomo. Ele pode ser metacêntrico, que ele forma 2 braços, né? Com tamanhos bem similares. Pode ser submetacêntrico, o centrômero posicionado um pouco, deslocado um pouco do que seria o centro. O acrocêntrico, que forma um braço muito longo e um braço muito curto. E o telocêntrico. Telo, em biologia, sempre tem a ver com posição terminal, no fim, tá? Então, o centrômero está aqui no final do cromossomo e tem, ó, a cromátide enorme aqui do lado. Aí são as partes e tipos de cromossomos. Então, isso serve para quê? Para quando organizar um cariótipo de uma espécie, eu conseguir entender como é aquele cariótipo. Poxa, essa espécie tem quantos cromossomos? Os cromossomos dessa espécie são de que forma? Entendem, gente? Como nós somos diploides, aqui está um cariótipo humano, como nós somos diploides, ó, 2n igual a 46, metade do seu genoma veio do seu pai, metade do seu genoma veio da sua mãe. Isso aí se fundiu lá na fecundação, na fertilização, e formou uma célula diploide, uma célula que tem 2 conjuntos haploides, 2 conjuntos cromossômicos, um de origem paterna e um de origem materna. Aqui é uma foto, viu, gente, na real, de cromossomos humanos. Só quero chamar a atenção para uma coisa. Tá vendo como está organizado em pares, bonitinhos, ó? Que lindinho, são 23 pares. Porque o 23º par é esse par aqui, ó, que é o par sexual. Mas olha o que eu quero te mostrar nessa foto. Quando você olha para essa imagem aqui, ó, bebê, você está vendo 2 cromátides unidas em um centrômero. Tá vendo? Tá vendo? Quando você olha essa imagem aqui, ó, você está vendo 2, olha o mouse. Você está observando 2 cromátides unidas num centrômero só. Ah, Landes, eu estou olhando, está parecendo que é só um bracinho. Tem 2 cromátides aí, um desses tem 2, tem 2.
Eu sei que às vezes é difícil detectar, mas tá vendo? Eu posso até pegar aqui, ó, para te chamar ainda, porque eu quero destacar, te chamar bem a atenção disso. Quero chamar bem a atenção disso. Olha aqui, ó. Quero te chamar bem a atenção disso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Peraí que é rapidinho, super rápido. Olha, então olha só, um desse aqui, tá vendo? Um desse aqui, ó, sabe como ele é? Ele é assim, tá vendo? Olha, ele tem os dois bracinhos. Então, quando você observa um par de cromossomos, você está observando um par daquela estrutura duplicada. Valeu? Seguindo em frente aqui agora a nossa vida. Uma outra imagem também do cariótipo, uma imagem mais didática, mais bonitinha, para você lembrar que os cromossomos podem ser classificados como autossômicos ou como cromossomos o que? Sexuais. Nós temos o par XX, né, que determina as meninas, e o par XY, que acaba determinando geneticamente os garotos. Pronto? Tá aí um pouco de cariótipo para vocês. Agora vamos falar do núcleo, estrutura do núcleo. O núcleo é formado por essa membrana externa, que é a carioteca, ou membrana nuclear, que é uma membrana dupla. Tem duas camadas aqui de membrana. Não se esqueça, pelo amor de Deus, uma membrana, uma face de membrana, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, não é assim? Dupla camada de fosfolipídios. Então, nesse caso aqui, a carioteca tem duas, certo? São dois envelopes membranosos. Os poros permitem o contato do núcleo com o citoplasma. Então, por aqui vai sair RNA, daqui vai sair unidades para formar o ribossomo, pela carioteca vai entrar proteína, que foi formada no citoplasma, tá vendo? Daqui a pouco eu falo do nucleolo para você. O nucleoplasma, que é a parte líquida, fluida, pode ser chamada de cariolinfa, e a cromatina, que tu já está careca de saber, que eu já te ensinei que a cromatina é o próprio DNA. Tá vendo? Pronto. Quero falar do nucleolo agora. Valeu? Pronto. O nucleolo, gente, eu achei bacana essas explicações aqui. Peguei aqui no dicionário e peguei lá no Brasil Escola essa definição que eu achei muito didática para você. Quero que você copie isso aí já já. Tá? Eu vou falar aqui, daqui a pouco você copia isso aí. Então, o nucleolo, gente, é uma região do núcleo onde eu tenho uma grande concentração de genes ribossomais, RNA, que vai virar ribossomo, né? RNA ribossômico, e proteínazinhas que estão destinadas a formar ribossomo. Um ribossomo, ele é um conjunto, um aglomerado de RNA ribossômico e proteínas específicas. Por isso que ele é um ribonúcleo, ele é ribonúcleo proteico, né? Que é RNA, ribonucleotídeo, com proteínas. Então, todo ribossomo, ele tem, portanto, duas unidades, a unidade maior e a menor. Então, o que está acontecendo aqui? Você vai perceber que essas estruturas são formadas no nucleolo. Elas vão migrar para o citoplasma e lá no citoplasma elas vão, portanto, se formar, se juntar para poder formar o ribossomo. Unidade menor, subunidade menor, formada aí no nucleolo. Subunidade maior, organizada no nucleolo. Vai tudo para o citoplasma. Chega no citoplasma, se junta e forma um ribossomo. Valeu? Então olha que bacana aqui, ó. O nucleolo é uma região que pode ser vista no interior do núcleo, que possui formato arredondado. Ele é formado principalmente por RNA, tá vendo? Ribossomal. Porque tem um mensageiro, tem um transportador. Lembra disso, né? É só RNA ribossômico. Esse RNA é sintetizado a partir de genes, né, específicos, são genes ribossomais. Algumas células possuem 2 ou mais nucleolos, vai depender da célula. Então, no nucleolo são formadas o que? As subunidades. Tá vendo? Tem destaque aqui. Para que isso aconteça, proteínas importadas do citoplasma devem início ao RNA ribossômico, levando à formação das subunidades. Tá vendo? Agora eu vou te mostrar uma foto aqui, que é a foto mesmo. Olha o núcleo aqui, tá vendo? Esse ponto mais escuro ao centro é o que?
é ninguém mais, ninguém menos do que nosso amigo nucleolo. Aqui está o núcleo, a indicação, e aqui o citoplasma. Tá vendo? Aula importantíssima que vai te ajudar nesse entendimento para mitose, meiose, que são nossas próximas aulas, seguindo esse princípio aqui. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Fica atento, porque você tem nesse escopo de aulas a parte de ciclo celular, viu? Eu vou deixar aqui o link para você já ir para essa aula de ciclo celular e depois já eu posto também mitose e meiose para vocês, gametogênese. Vamos seguir essa sequência aí. Um beijo, meus amores. Valeu!